alegria estarmos juntos mais uma semana. E a semana está ótima, porque o ProEnem convida. Esse ciclo de aulas estão maravilhosos e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente tem aqui participando com a gente o meu irmão, o meu amigo, o meu irmão da geografia, o professor mais feio de geografia de todo o Brasil. Eu quero trazer para vocês o competentíssimo, meu querido amigo, professor Rodrigo Rodrigues! Não tem palma, professor Rodrigo, não tem palma. Professor Rodrigo quer sonoplastia de palmas. Gente, a aula ficou uma novela. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito boa noite a todos, ó. Um beijo grande, é um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso, prazer é nosso. Irmãozão que a vida me deu. Irmãozão porque eu sou pequeno, vocês entenderam. Queridos, professor Rodrigo está aqui com a gente, é um prazer. E a aula virou a própria novela mexicana, né? Porque na verdade eu sou Francisco Cláudio e agora Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues. Seremos contratados pelo SBT. Mas nessa busca para ajudá-lo, temos também a nossa queridíssima fiel escudeira. Ela está aqui presente hoje. Cadê ela na tela, mandando toda a sua graciosidade? Renata! Olá, olá. Renata, o Leandrinho cantou pra você aquela música? Renata! Ingrata! Ele não, mas todo mundo canta. É uma deselegância. Eu Pois entendi é. que ela quis dizer que o Rodrigo, que o Leandrinho foi elegante, mas o Chicão Ele não. passou essa daí, Chico. Nós começamos com a treta, né? Meus amigos, estamos aqui e o tema da aula de hoje, vamos chegar pro lado, chega pro lado do meu amigo Rodrigo, pra ir, isso, pra gente mostrar pra galera. Espaço urbano, a cidade e seus desafios. Pensem com a gente. Nós vivemos em um mundo onde as desigualdades e as dificuldades são inúmeras, né, meu amigo? E como a cidade, como esse tal de espaço urbano aparece no Enem, trazendo as inúmeras dificuldades que as cidades possuem hoje em dia. O Enem adora esse tipo de assunto a partir do momento que ele traz a dificuldade cotidiana e conceitua com a ciência geográfica, as ciências humanas. Vamos pensar então, Rodrigão, como é que seria esse espaço urbano? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre espaço urbano, amigo. Já tem o slide, já começa? Tá aqui na tela. Como é que funciona aqui? Quando a gente para. Chego pra cá? Isso, você sempre. Isso. Por favor, assim, pode chegar legal? um pouquinho mais pra você aparecer. Aqui, ó. Isso, Ó. tá vendo, gente? Aí tá até cabendo na tela. Eu que não tô, né? Olha aqui, amigos. Espaço urbano, a cidade e seus desafios. Aqui na tela, a gente tem, Rodrigão, a imagem de nenhum lugar melhor ou pior do que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, que é o grande exemplo de urbanização para o nosso país. A nossa maior metrópole, né? E a partir dela, ela consegue servir de exemplo para vários assuntos e vários desafios, não é, meu amigo? Com certeza. Vale lembrar, né, pessoal, que... Muito boa noite de novo, né? O Chicão já fazendo essa introdução maravilhosa aí para vocês. Vale lembrar também, eu não sei se vai dar tempo da gente começar a pontuar, mas as questões que envolvem o processo de metropolização. Perfeito. Né? Então, dependendo aí do grau de influência que uma cidade consegue exercer num espaço, ela realmente vai estar aí acima da chamada hierarquia urbana, né? E São Paulo, se a gente for pensar no município, cidade de São Paulo, é a nossa grande megacidade, né? Com mais de 10 milhões de habitantes, um pouco mais de 12 milhões de habitantes. E o Rio de Janeiro ali já seguindo assim, ó, São Paulo, um dia eu chego lá, hein, ó, tô no caminho com um pouco mais de 6 milhões de habitantes, né? Então, vale muito a pena você identificar, ter um olhar mais cirúrgico na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro enquanto espaço urbano nacional. E como exemplos, né, amigo? Bons exemplos, E aí né? a gente começa a aula citando o nosso maravilhoso... Aí todo mundo tá pensando aí no chat, Chicão já vai começar falando de Milton Santos. Não, hoje eu vou citar, eu vou mais longe. Hoje eu vou para Londres, eu vou citar Eric Hobsbawm, falando do início do processo de formação do espaço urbano ali em Londres, com a deflagração do processo de Revolução Industrial. Perfeito. Quando ele significa Londres daquele momento como um grande espaço de caos. Eric Hobsbawm é muito direto quando ele diz que o caos, né, Rodrigão, estava instaurado
criado na cidade. Então, a gente percebe que desde o início do processo de formação das cidades, o caos vem sendo uma verdade presente. E como as cidades se organizam para vencer esses desafios, é o grande diferencial. E é isso que o Enem gosta. Como a gente pode cobrar, como aparece o espaço urbano, como as novas configurações das cidades surgem na nossa prova. Começando a aula com a nossa cidade e seus desafios, a gente precisa significar para a galera o que seria esse tal de espaço urbano. Primeiro, entendermos o espaço urbano, como está muito bem colocado aqui, como um produto social. Por que produto social, Rodrigão? O que a gente pode dizer que a cidade é um produto social, amigo? Bom, a gente tem que interpretar também o próprio conceito, né, de espaço geográfico atrelado ao espaço urbano. Tá? Então o espaço urbano é um espaço de construção social, né? Então é nele que nós iremos verificar as relações sociais que acontecem no espaço urbano e através ou a partir dessas relações sociais, como esse espaço urbano vai ser produzido. Já te antecipo logo, o espaço urbano é um espaço desigual. Tá? Desde que começou sua formação, pensando aí nessa duplinha, né? Espaço urbano, processo industrial, e ainda coloco mais um processo, posso falar dele? Claro. O famoso êxodo rural, né? Então não tem como pensar em construção do espaço urbano sem mencionar processo de industrialização, processo aí de migração do campo para a cidade, o êxodo rural, e lembrar que o espaço urbano é uma construção social. E se é uma construção social, sabemos que o espaço urbano ele é desigual. A cidade tem essa característica de ser desigual, tá? Cabe lembrar o exemplo do Rio de Janeiro, né? Temos áreas altamente valorizadas e temos áreas onde o poder público, infelizmente, não dá atenção devida a ela. E essa produção social, Rodrigo, que você falou muito bem, que ela é constante. Essa constância traz como grande fator a lógica do tempo, porque a nossa forma de produzir a cidade foi muito diferenciada de acordo com a temporalidade. Ou seja, se a gente pensar na formação das cidades, Rodrigo, lá na nossa Europa, em Londres, com o processo de revolução industrial, e hoje na lógica de processo de desmetropolização, nós temos uma produção da cidade ocorrendo de forma diferenciada. Os principais agentes que compõem esta produção, nós vamos ver também na aula de hoje. E isso faz muito significado para o nosso Enem. Olha aqui na nossa tela e vamos perceber alguns aspectos interessantes. O Rodrigo tá de graça, ele tá imitando aquelas meninas do Fantasia, lá do SBT, na verdade, gente, mostrando a tela. É uma deselegância. Chicão não presta, né, gente? Pensa comigo, o comércio, aqui a gente tem alguns exemplos de formas que a cidade vão transparecer, e isso é importante. Aqui a gente tem a lógica dos comércios, a lógica do serviço, e isso num viés econômico, né, Rodrigo? Mostrando a importância do potencial de trabalho. A nossa população economicamente ativa se organiza na cidade de forma muito clara, e isso inclusive caracteriza o próprio espaço urbano, né, meninos? A lógica do lazer, o acesso a lazer, e aí a gente pensa, né, Rodrigo, em Nova York. Como é que a gente tem uma maravilha como Nova York, a sede, né, do nosso... um grande exemplo do processo de urbanização mundial, como a gente pensa em Nova York, trazendo o lazer, a importância do Central Park, né? A gente vai falar disso na aula de hoje. Já tô dando um spoiler, né, meu amigo? Você já tá contando quase o roteiro todo, né? Mas tem que tudo contar, bem. não tem problema. Cheira à vontade, cheira à vontade. Outro exemplo, Rodrigo, que tá aqui aparecendo pra gente é a indústria, outro campo econômico que a gente teria também. A gente também pode falar do uso da terra, como as pessoas se acomodam, como as pessoas pensam na terra e vão trabalhar essa terra numa lógica urbana. Posso só acrescentar, deixa eu só introduzir, eu vou introduzir mais um conceitozinho. Quando o Chicão ele fala em terra, cabe você também, estudante do Enem, que vai ser aprovado esse ano, vai sim, com certeza, fazer uma associação do conceito de território. Território para a geografia é simplesmente
poder, relação de poder. E a gente tem que associar esse poder como pode ser um poder cultural, pode ser um poder social, um poder econômico, um poder social. A ideia de quem tem território exerce nele a sua relação de poder. Tá? Saindo até um pouquinho da questão de espaço urbano, por exemplo, a questão da reforma agrária. Porque é tão difícil fazer uma reforma agrária, né? Fazendo esse casamento aí, espaço urbano, espaço rural, porque para você redistribuir terra grande, ou seja, retirar terra de quem tem grande concentração, você vai mexer com pessoas que têm uma grande concentração também de poder. Beleza? Então, só para fazer esse adendo, né? A questão de território, nós associarmos muito a questão de poder. Território simboliza poder dentro da geografia. Com certeza. Enquanto tá rolando a aula, vai aparecer aqui os comentários maravilhosos no Twitter. Manda aí, tá, galera? No Twitter, manda sua pergunta sobre o espaço urbano. Vem participar com a gente naquele pique. Aqui na lógica de residências, tem um exemplo maravilhoso que mostra muito claramente essa diferenciação. Aqui uma residência de extremo luxo e ao lado, Rodrigão, uma residência de extrema pobreza. Nós falamos agora há pouco que a desigualdade foi característica desde o início do processo de urbanização. Pensa então, Rodrigo, será que a gente pode dizer que a desigualdade cresce junto com as cidades ao longo do processo histórico de construção do próprio espaço urbano, amigo? Com certeza. E outra coisa interessante que a gente pode associar também. Isso daqui, pessoal, tá? Quando você for pensar em geografia do Brasil, isso daqui acontece por muitas vezes, não essas residências aí luxuosas, essas casas aqui, né? Esses casebres aqui, numa mesma rua. Mas vamos pensar assim, pensando a nível Rio de Janeiro, nosso município, nós dividimos e sabemos que a área da Zona Sul, ela é altamente valorizada. Mas na mesma região da Zona Sul nós temos algumas favelas. E a gente já começa a ver a degradação de alguns serviços, a gente já começa a ver a precarização de alguns serviços básicos e a desvalorização desses imóveis. Então no mesmo bairro você consegue observar também essa realidade, tá? Não preciso ir, eu tenho que sair do Rio de Janeiro e ir para Londres para observar isso, não. Por muitas vezes no mesmo bairro. A especulação imobiliária ela pode variar até na mesma rua. Dentro de um mesmo CEP você vai observar essa grande valorização e desvalorização da especulação imobiliária. Perfeito, Rodrigão. E quando a gente fala dessa valorização ou não, sabe o que a gente tem que lembrar também, meus amigos? A lógica da gestão. A gestão, o papel do Estado, eu tampei a gestão toda, meu amigo. Um pouquinho. Não? Olha só, pensa comigo, gente. A lógica do Estado, como o governo, como o município que vai cuidar diretamente da cidade se relaciona com essa população, muda tudo, Rodrigo. Concorda? E essa mudança fica muito clara no dia a dia das pessoas. Por exemplo, a maioria dos serviços são concessões públicas, né? E essas concessões públicas têm uma linha direta com a gestão. Vamos abrir de novo para o nosso espaço, entendendo quem está produzindo, quem está participando desse processo de produção do espaço urbano, né, Rodrigão? Vamos lá, vai começar? Pode começar. Posso só fazer um adenozinho na questão da gestão pública? Pessoal, um processo muito recente que já tem caído aí em Enem, fica de olho nisso, e urbanização, um grande eixo aí da geografia dentro do Enem. Vou dar um spoilerzinho, tá? É a gentrificação, que você vai ver daqui a pouquinho. A gentrificação tem participação direta da gestão pública e também da iniciativa privada, tá? Então o espaço que ele era desvalorizado, ele pode mudar seu perfil através de investimento público e também privado, beleza? Perfeito, amigo. Vamos perceber aqui, amigo, segue aí, que eu tô meio... como quem está produzindo esse espaço urbano, percebam, meninos e meninas, o papel do Estado aqui, que a gente já destacou, mostrando exatamente o poder da gestão. E aí o Rodrigo citou muito bem um assunto que com certeza pode aparecer no nosso Enem, que é a gentrificação, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Grupos sociais excluídos. Pensa comigo, gente. Você tem um espaço que é extremamente desigual. Então, nessa lógica de exclusão, a gente precisa repensar a construção da cidade. Aí chegou o momento da gente citar o mestre Milton Santos. Porque Milton Santos sempre vai, né, Rodrigão?
O Milton, ele sempre vai trabalhar essa lógica da exclusão e como a participação dos excluídos no próprio processo de globalização, por exemplo, que ele vai chamar de globalização perversa, vai estar significado ou representado na cidade, tá bom? Agora, gente, vamos pensar também, quer falar, Rodrigão? Fica à vontade. Cabe lembrar também, pessoal, que, por exemplo, historicamente, o centro ele é uma área valorizada. E devido à oferta de serviços ter majoritariamente, né, essa oferta aí no centro, é uma região um pouco mais planejada, a especulação imobiliária ela vai se desenvolver na região central e a sociedade marginalizada, né, que ocupando a margem, vai terminar desenvolvendo aí a sua ocupação na área periférica, tá? É um processo também muito interessante que a gente não pode esquecer, a periferização, tá, dos grandes centros urbanos, né? E mais um spoilerzinho, mais à frente a gente vai falar desse processo de desmetropolização, olha só como é que é, né? Ou seja, o processo inverso à construção de uma metrópole. Perfeito, que é o que a gente vem vivenciando ultimamente, tá, meninos? Então, na lógica de produção do espaço urbano, não esqueçam jamais. Primeiro, os meios de produção, as grandes indústrias que iniciam o processo de formação da cidade. Depois, os próprios proprietários de terra, os grandes concentradores de terra, que a partir dessas terras a ocupação se inicia. Os promotores imobiliários têm um papel importantíssimo na lógica, por exemplo, de especulação imobiliária, né, Rodrigo? O Estado, nós já falamos do poder da gestão pública. E os grupos sociais excluídos também participam desse processo. Esses agentes convivem em harmonia? Quase sempre não, e no Enem pode aparecer, inclusive no tema de redação, algo parecido com isso, como mobilidade urbana, que a gente também vai falar hoje, mostrando as problemáticas ligadas à produção do espaço urbano. Vamos ver um exemplo, a partir do Enem de 2014, Rodrigão, de uma questão desse próprio Enem, como apareceu na prova, como o espaço urbano apareceu na prova do Enem. A Renatinha tá ali, você já vai respondendo junto com a gente essa questão, que o Rodrigo vai fazer essa introdução e vai mandando pra gente ver como é que você tá aí se preparando pro nosso Enem. Vamos pra questão, Rodrigão? Vamos lá, pessoal, dá uma observada, peraí, aqui assim. Isso, deixa eu ficar aqui do seu lado. Fica aqui, fica aí que eu venho pra cá, que eu não vou caber do mesmo lado, né, meu amigo? Fica aqui, eu acho que o meu ângulo fica melhor. Não tem problema algum. Fica melhor aqui, tá? Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha o nosso mapa, tá? Nesse mapa nós estamos verificando a região metropolitana, quase não saiu, de Belo Horizonte, tá? Poderia ser qualquer outra região metropolitana. O que eu quero que você observe? Região metropolitana. Eu tenho municípios contínuos, tá? Altamente, eu disse, altamente dependentes da sua relação com a metrópole, beleza? Cabe só, faz essa reflexão, você que é do Rio de Janeiro, o que eu vou falar, você fala assim, Rodrigo, realmente todo dia é esse esquema. Mas você que é de qualquer região metropolitana desse Brasil, você também vai falar, cara, eu ainda não tinha pensado. É exatamente isso. Olha o fluxo de trânsito em direção ao grande centro urbano, ou em direção à sua região chamada metrópole. E olha o mesmo fluxo no sentido contrário, né? Nós aqui, ó, Chicão, 7 horas da manhã, Avenida Brasil, sentido centro. Meu Deus do céu, tá tudo parado. E no sentido contrário ao centro, anda, o fluxo ele vai acontecer. E essa dependência entre a região, melhor, entre os municípios e a sua metrópole, é uma dependência de oferta de serviços, é uma dependência aí na área educacional, ou seja, os principais cursos, as principais universidades estão nessa metrópole, as relações econômicas, emprego, enfim, galera, é uma relação altamente dependente. E a questão coloca lá, ó, o saldo considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus municípios diariamente. Chicão, vou para o trabalho, volto para o trabalho diariamente. Essa é a migração que você não pode esquecer. É a famosa migração pendular, tá? Diária, de curta distância. Lembra de um pêndulo aqui, aquele relógio aqui, ó? Beleza? Aqui o tic-tac, tá? Ou seja, é uma migração pendular. Segue aí pra gente dar uma conferida no nosso gabarito. Olha lá, o fluxo migratório representado está associado ao processo de... Pessoal, quando eu falo aí, ó, fluxo migratório,
migração pendular, casa, trabalho, trabalho, casa, numa região dependente, numa região onde a malha urbana ela se desenvolveu, onde você dificilmente vai perceber a troca de municípios. Se eu estou falando de expansão de malha urbana, se eu estou falando de continuidade de municípios, eu estou falando de um fenômeno dentro do conceito de urbanização muito famoso, que você não pode esquecer. Já entreguei? Não, mas não entrega tudo, porque antes de entregar, meu amigo, vamos ver. Renatinha, como é que tá aí, Renata? Vamos lá? Fala, Renata. Cadê? Ó, a maioria tá indo de letra D. D? A segunda tá a letra E, né? A segunda maioria. Com 26. Mas tá oscilando aí, ó, entre a D e a E. D e a E, né? Mas a D tá bombando. Vamos ver como é que tá a D, gente? D? Será que a galera tá acertando, Rodrigo? A letra D tá falando de conurbação entre municípios contínuos. O mapa que foi apresentado na questão do Enem em 2014, ele é muito evidente, meus amigos. Pensem bem, você tem região metropolitana mostrando exatamente a união quase que indissociável dos municípios formadores dessa região metropolitana. Então pensem bem, se eu tenho uma região totalmente unida, quase que indivisível, eu tenho um processo claro de conurbação. Chicão, o que seria conurbação? A junção, né, Rodrigão, de dois ou mais municípios a partir de suas estruturas viárias e econômicas e também sociais. Então, aqui na nossa primeira questão, a gente tem claramente a resposta para você na letra D, conurbação entre municípios contínuos. Parabéns à galera que participou aí e conseguiu uma boa nota. Uma boa resposta e conseguiu acertar. A letra E, teve uma galera que ficou meio em dúvida e botou assim, ó, desconcentração dos investimentos produtivos. Por que a gente não podia colocar a E? Por que a E não é a resposta certa, meninos? Pensem bem novamente. Se eu tenho um exemplo de região metropolitana, eu tenho uma clara concentração, inclusive populacional, econômica, social, em determinada região de um estado, né? Em determinada região do próprio país. Então isso mostra que existe uma concentração de investimentos produtivos naquela região, a partir do momento que até as mesmas pessoas estão caminhando para aquelas áreas e ali acreditam que terão melhor acesso a emprego, qualidade de vida e outros aspectos. Então a letra D, a letra E não poderia ser a resposta você já viu que é a letra D. Agora vamos ver alguns dos principais desafios. Você que está aí no Twitter, vamos bombar aí os principais desafios das cidades? Né? Vamos dar um like, gente. Você tá gostando da aula? O Rodrigão tá aqui com a gente. Chuva de like, né? Gente. Deixa o seu like aí também. Aqui, chovendo like. Né? Deixa o seu like. O Rodrigo tá extremamente didático com as mãos mostrando, né? Tá uma coisa ótima. E aproveita. Quantos inscritos estão no nosso canal, Renata? Ó, gente, tem 2.184 assistindo. Pessoas assistindo. Ótimo, a galera tá assistindo. Mas e os inscritos no nosso canal? Quantos a gente já tem? Que eu quero passar de 550. Pera aí. 450k, né, gente, que fala? K. É K? Eu tô aprendendo ainda. 450, gente? Já não passamos? sei onde estão os inscritos. Racine tá procurando. Produção. Daqui a pouco a gente chega a 450k. Mas já chegamos nos 1.000 likes. 1.000 likes! Like! Tem até uma música. Vamos dar um like agora nas cidades principais desafios? Vamos pensar, Rodrigo, em 3 vertentes, né, meus amigos? Pensem com a gente. Primeira vertente, aqui a gente tem a lógica ambiental. O meio ambiente tem uma lógica supervalorizada, inclusive no Enem. Atenção, meninos e meninas. O Enem foca muito nisso, né, Rodrigão? Sim. Essa parte ambiental da sustentabilidade. Você vai ver como é que ela aparece na aula de hoje. E olha uma coisa muito importante, pessoal. Hoje, agora, 2017, não tem como mais você pensar em questões sociais
sem atribuir isso às questões ambientais, tá? No Brasil, historicamente, esses dois movimentos foram separados. A Constituição de 88, ela vai priorizar as questões sociais. Então, o movimento ambiental, ainda na década de 80 e 90, ele não tem essa contínua expressão na participação dos debates, tá? O movimento na década final de 80 era assim, ó, democracia, direito de ir e vir, liberdade de expressão. Ainda não se enxergava o meio ambiente, a sua proteção como bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento. E hoje, Rodrigo, hoje não tem mais como separar. Então a temática socioambiental, ela está ficando cada vez mais forte e usual pra gente, tá? Não separa, pelo amor de Deus. Não tem como falar assim, e choveu pra caramba, né? E aquela encosta ali, ó, terminou cedendo, tá? Não tem como você pensar só em clima. Você também tem que pensar nas questões sociais, beleza? Você já deu gancho, né, Rodrigão, para os assuntos socioeconômicos que tem uma relevância enorme. Porque se a cidade se fortalece, cresce e vira uma mega cidade, como o Rodrigo citou como exemplo agora há pouco, a nossa São Paulo, ela tem uma relevância muito grande na lógica socioeconômica, né, gente? Você vai buscar morar em um ambiente que lhe ofereça vantagens socioeconômicas. Só que pensando na vantagem socioeconômica, meu amigo, a gente também tem que pensar na lógica infraestrutural. Uma cidade consegue sobreviver sem infraestrutura? Existe um canal, um programa maravilhoso da GNT. Posso fazer propaganda, Racine? Já fiz, né? Já fiz. GNT, manda um merchan. Não, não, GNT. Posso falar GNT? Já falei GNT. Agora eu vou falar um outro merchan do meu amigo André Trigueiro, lá da PUC Rio. Um beijo pra nossa amada PUC. Gente, pensa bem. André, quase que não sai a palavra. André Trigueiro faz um programa maravilhoso sobre cidades e soluções, mostrando exatamente essas dificuldades e esses desafios que a cidade vive. E a lógica da infraestrutura é um problema muito latente, né, gente? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas antes eu quero começar, né, Renata, a ler as perguntas maravilhosas dos nossos alunos. Pena que a idade está chegando e não estou enxergando, mas eu vou enxergar em instantes. E lembrando, enquanto eu consigo enxergar ali, eu quero agradecer, Rodrigão, todo o carinho da galera. Hoje eu tô de pé, tá, galera? Porque mesmo aqui com a muleta, bota a muleta aí pra gente, a muleta tá aqui, mas nós estamos de pé porque pro Enem a gente tá de pé pra ganhar. Elegantérrimo. Na elegância, na chiqueireza. Mas obrigado pelo carinho e preocupação de todos vocês, tá bom? Rodrigão, primeira pergunta nossa tá ali, ó. Tio Chico, o que seria uma desmetropolização? Vamos falar disso, amigo? Vamos começar? Faça as honras? Pode? Quer que eu fale? Pensa comigo. O Rodrigo falou do processo de metropolização, não falou? Que é o acúmulo de pessoas em grandes cidades que ganham o nome de metrópole e as próprias regiões metropolitanas. O processo de desmetropolização de Arley, que sempre participa da nossa aula, amigo, vai ser exatamente o movimento contrário. A partir do momento que você tem uma fuga de pessoas, de empresas, de equipamentos urbanos das grandes metrópoles para outras cidades vizinhas ou até mesmo de ambientes mais distintos, numa lógica de desmetropolização. Você reduz o ritmo de concentração de pessoas nas metrópoles. Isso, né, Rodrigão? E pessoal, no Brasil, esse processo ele fica bem mais visível para a gente a partir dos anos 90. Tá? Não esquece disso. Então, vai ficando cada vez mais caro levar a sua empresa, a sua indústria para um grande centro urbano. E hoje, com o avanço da internet, da comunicação, eu posso sim deslocar a minha empresa ou a minha indústria de um grande centro urbano, que o imposto para a produção é bem elevado, tá? Eu tenho um trânsito aí que dificulta. Lembra da lógica assim, poxa, tempo é dinheiro? E tempo é dinheiro mesmo, legal? Eu tenho que pensar no inchaço urbano e todas as dificuldades que eu tenho, no custo que eu tenho para manter a minha empresa e a minha indústria no centro. Então o que eu começo a fazer? Eu começo a desconcentrar. Com isso eu também crio um processo de desmetropolização. As empresas hoje estão preferindo as cidades médias e pequenas para se instalarem, né? As indústrias, as empresas. Com isso, você também vai fazer o mesmo percurso. Vai falar, eu vou para uma empresa, eu vou para
município para uma cidade de médio e pequeno porte também. E quando você falou oxe, brincando, você deu uma dica boa, meus amigos. O Enem gosta disso. Esse oxe faz uma referência direta a uma região que tem vivenciado esse processo com ênfase. O nosso Nordeste, um beijo pro Nordeste. Acabaram de mandar aí, não foi, Renata? Aula do Nordeste, pão do Nordeste. Eu quero comer todo o açaí do Nordeste. Eu tava com uma blusa agora escrito Oxe. Oxe! Ficou na minha cabeça, soltei um Oxe. Foi a blusa do Oxe. Oxe, manhã. Oxe. Que delícia. Fale isso com a gente não. Não é, meu amigo? Agora pensa comigo, mais uma perguntinha que tá muito interessante, da Elohane e do Danilo, que estão perguntando a mesma coisa. Basicamente, a especulação imobiliária e se ela ocorre ou não em países desenvolvidos, já que pessoas de baixa renda que moram no centro. Pensa comigo, essa especulação imobiliária é um processo muito importante, muito forte no próprio processo de urbanização, né, meu amigo? A partir da lógica de que a concentração urbana se estabelece exatamente a partir... O Wallace tá fazendo graça ali, aí eu tô rindo, entenderam, gente? Porque vocês não vão entender que eu tô rindo. Mas eu falei pra ele, eu falei pra todo mundo que ele fez graça. Amigos, pensem comigo. Então a especulação imobiliária vai ser essa disputa, né? Vai ser exatamente o valor diferenciado, e aí grandes autores da geografia vão falar do valor de uso e do valor de troca. O Enem gosta desse tipo de termologia, e aí essa especulação vai alterar o valor de fato dos imóveis ao redor do espaço urbano. Rodrigão, vamos correr para os principais desafios? Vamos correr? Olha para cá. Aqui nós temos os ambientais, alguns dos principais que a galera já sabe lá de casa, do socioeconômico, apontei para o céu, e também... Foi ótimo, socioeconômico eu apontei para Deus, né? E do infraestrutural a gente também tem aqui na tela, né, Rodrigo? Vamos começar falando dos ambientais. Vamos pensar, Rodrigo, na lógica da Ilha de Calor, que é um exemplo maravilhoso. Em poucas linhas, como pode aparecer a Ilha de Calor numa questão do Enem? Hein, gente? Como é que pode aparecer? Não tem a questão. Ainda não é questão, não. Não, ele jogou pra... Como é que pode aparecer? Não, pensa... Vamos explicar para eles, Rodrigo, como é que apareceria. Vamos lá. Primeiro, você está familiarizado com esse conceito? Pessoal, sim, vou tentar fazer essa brincadeira aqui, ó. Dá uma olhada aqui, nosso gráfico, tá? Jogo rápido. Dá uma olhada aqui na região central e observe essa carência, essa ausência de áreas verdes. E agora você tem que comparar essa região central com as áreas periféricas, tá? O que é a Ilha de Calor? Você vai observar que a ausência de área verde, anota isso daí para não vacilar. Você vai observar que essa grande massa cinzenta, ou seja, concretos, a impermeabilização do solo, toda essa massa cinzenta, ela vai influenciar na chamada taxa de albedo, lembra dela? Olha. É a taxa que mede a reflectância ou a reflexão da irradiação, tá? Então observa, se eu tenho essa ausência ou pouca área verde, a temperatura tende a aumentar, tende a haver uma concentração maior de calor. Cabe lembrar, 98% do calor ele é absorvido num grande centro urbano. Em contrapartida, 70% a 78% ele é absorvido em uma área que predomina ou que tem uma grande área verde. Então, esse fenômeno aqui que está acontecendo, ó, essa elevada concentração de temperatura, chamamos de ilha de calor. São Paulo é um grande bom exemplo, tá? Como é que poderia aparecer isso no Enem? A gente poderia citar esse fenômeno e talvez pontuar uma possível solução para esse problema chamado ilha de calor. E aí você vai ter que procurar aquele gabaritinho lá, de repente a letra E, olha só, já tô te dando a dica, né? A letra E vai estar lá assim, ó, construção de áreas rurais, não, de áreas verdes, né? Parques, contribuir para a permeabilização do solo, legal? E também eu tenho que associar isso à poluição, tá? No combate à poluição, à emissão dos gases que contribuem para o agravamento do efeito estufa. Perfeito, Rodrigão. E aí, se a gente falou de ilha de calor, a gente já puxa o link imediato com a lógica de áreas verdes. A partir do momento, meu amigo, que a existência dessas áreas nas cidades mudam inclusive o valor, tem uma influência inclusive na especulação imobiliária a partir da lógica de valorização desses ambientes, dessas áreas no mundo todo.
todo. E isso tem a lógica ambiental que acaba caindo numa lógica mercadológica, né? Num ambiente mercadológico. Mas pensem, a fundamentação da área verde, como isso que o Rodrigo acabou de explicar, num combate inclusive às ilhas de calor, a gente tem a possibilidade de mudar a cara das cidades. E aí a gente cita o Rio de Janeiro com a maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca, o Maciço da Tijuca, que vai corroborar com esse tipo de processo. E se a gente quiser falar internacionalmente, né, Racine, que nós somos até das Arábias, né, a gente pode falar de Estados Unidos. Ele ficou falando de Espanha, mas eu peguei ele e falei dos Estados Unidos. Ele quase dançou a castanhola aqui, mas eu quis falar dos Estados Unidos, do Central Park, que eu já citei agora há pouco. Essa lógica, o Rodrigo falou uma frase importante, um conceito geográfico muito importante. Permeabilização do solo. Linda essa palavra, né? Perfeita. E isso é muito bom para tua redação e do Enem, hein, meninos? Eu tô aí falando aqui, mandando um beijo pro titio Rômulo lá, que você vai tirar 1000 na redação, sem dúvida nenhuma, aqui no Pro Enem. Então pensa comigo, gente. Rodrigo, a permeabilização do solo evita, amigo, que a gente tenha esse tipo de imagem ocorrendo. As enchentes, as cidades superlotadas o tempo todo por conta de não conseguir no saneamento básico, a gente vai falar disso também em infraestrutura, absorver a quantidade de volume de chuva. Esse volume de chuva que é alterado também na ilha de calor, né, gente? O Enem adora esse tipo de questão interdisciplinar, contextualizada. Aparece demais pra gente e é por isso que tá na tela. Vamos ler, Rodrigo? Vamos fazer com os meninos a questão? Volta só um slidezinho. Claro. Posso só fazer, né? Aquela introdução bonita. Pessoal, andei investigando, pesquisando, né? Preparando material de qualidade para vocês. E alguns especialistas apontam assim: tem como resolver o problema das enchentes nos grandes centros urbanos? Não tem como resolver, tá? O que nós podemos é amenizar isso tudo aqui, beleza? Atenuar, né? Atenuar. Então você tem que pensar que é um processo, lembra do socioambiental? É um processo ambiental, é do meio ambiente, por exemplo, num clima tropical litorâneo, vai chover, não tem o que fazer, o verão ele é úmido, então cai uma grande quantidade de chuva no verão, só que também é um processo social, a partir do momento que não há um planejamento adequado para o nosso espaço urbano. Legal? E aí a gente tem que pensar em algumas questões que envolvem a enchente. Por exemplo, o que você consegue ver nessa imagem? Pô, o lixo. O descarte irregular do lixo. Eu também posso associar o assoreamento de rios. Eu também posso pensar na impermeabilização do solo, para onde essa água vai escoar, como essa água vai penetrar no solo, vai ir para o lençol freático, isso tudo é concreto. Então tem diversas questões sociais e ambientais. Olha só de novo, socioambiental casando nessa questão, tá? E ó, o lixo, pessoal, o descarte irregular, a coleta, a insuficiência do nosso serviço público para fazer a coleta de lixo também vai impactar nesse processo aí conhecido como os enchentes. Lembrando, amigo, que é um serviço, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, mostrando que é um serviço caro. O lixo hoje é algo caro. A questão do lixo, né, é caríssima para as cidades e isso a gente tem que pensar nessa lógica de consumo que o capitalismo impute para nós, né? Vamos para a questão? Lá? Lê pra gente, meu amigo. Posso ler? Claro. Tá? Opa, chega para cá. Chega para Vamos lá. Pessoal, o potencial brasileiro para transformar o lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem crédito de carbono, com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto, tá? Então essa questão, ela vai trabalhar a ideia de aterro sanitário, mas eu já levanto a bolinha aqui, ó, vou levantar aqui pro Chicão, ó, pro Chicão cortar, ó, levantei aqui só cortar. Não tô aguentando cortar, que eu tô com o pé torcido, ele tá debochando do meu status, mas tudo bem. Mas ó, o aterro, a diferença entre aterro sanitário e lixão. Tá claro para você de casa que vai fazer o Enem a diferença entre
aterro sanitário e lixão. Você sabia que existe uma lei que ela já passou a vigorar a partir de 2014 que proíbe a nossa Política Nacional de Tratamento de Resíduos Sólidos? Olha só, nome gigante, né? Para falar assim, é uma lei que proíbe a instalação, conservação e a construção de lixão. Um lixão hoje ele é proibido por lei no nosso Brasilzão. E olha só, na região metropolitana do Rio de Janeiro tem mais de 100 lixões ativos. E eles estão em áreas, galera, periféricas, tá? Em periferias, em favelas. Então, o poder público atuar lá também para desativar um lixão e transformar ele ou construir um aterro sanitário também tem as suas dificuldades. Ótimo. Vamos correr para a questão? Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o... Quem vai falar com a gente é a Renata. E aí, Rê? Ó, a maioria tá marcando letra D novamente. D, 70, eu não enxergo nada, Renata. 76. Ah, tá aqui pertinho do meu lado, eu tô olhando pra tá lá. 76, quase 77 chegou. Eu tô quase Nostradamus, adivinhei que chegou. Gente, então vamos lá. É a D? Claro que é a D. A D tá aqui pra você. O gás metano obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica. Esse gás, então, teria uma utilidade interessante, né, Rodrigão? O Rodrigo falou bastante do próximo tema, que é exatamente a questão do lixo. Como o lixo está aparecendo, como o lixo vai ser importante nessa lógica de país, né, Rodrigo? Com certeza. Pessoal, rapidamente, tá? Isso daí já chega para lá para aparecer a imagem. Aqui, porque imagem. Ele não quer, ele quer apagar a imagem. Fala, meu amigo. Vamos lá. Então, ó, rapidamente a questão do lixo, tá? O lixão, você tem que pensar que esse resíduo que chega nesse terreno, ele não vai ser tratado. Se ele não tem um devido tratamento, lembra que a matéria orgânica, quando ela entrar em decomposição, ela vai liberar aquele líquido com sabor e um cheirinho, né, Chicão? Muito agradável, maravilhoso. Deus me livre, né? chorume. Chamado o chorume. Perfume de chorume. É o lançamento da Jequiti. Né? Não posso falar isso, Jetitica, olha aí. Vou me tirar do ar. Jetitica, tá? Então, olha só, esse chorume, ele vai ser absorvido pelo solo, gerando o primeiro impacto e depois pelo lençol freático. Além disso, esse lixo que não está sendo tratado, ele vai liberar o gás metano, que foi a resposta lá do nosso gabarito. Questão do Enem. Tá? E o aterro sanitário vai dar o devido tratamento a esse resíduo, a essa matéria orgânica. Então eu vou fazer uma camada aí de argila, coloco o lixo, uma outra camada de argila para isolar e a partir daí eu vou canalizar esse chorume, que depois pode até virar um adubo, e eu também vou canalizar o gás metano, gerando energia através do biogás. Perfeito, Rodrigo. E isso, gente, cai numa redação, por exemplo, Nossa. ou numa própria questão, você já percebe aí, proposta de intervenção, os agentes envolvidos nessa lógica, fica muito direto. Ótimo. Questão do lixo fecha o eixo ambiental. Maravilha. E nos leva para o eixo das questões socioeconômicas. A primeira e maior dela vai ser a segregação socioespacial, a divisão dicotômica entre os ricos e os pobres na convivência do espaço urbano. A gente tem uma questão que fala exatamente de segregação socioespacial através do texto que está representado aqui. Vamos à questão 3, Rodrigão? Naquele pique para os nossos meninos? Fazer a leitura? Pode. Vamos lá. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes, Aiscão, são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Olha só, posso só dar uma dica para você, pessoal? Dá sempre uma olhada na fonte. Tá? Ela pode vir de um jornal, pode vir de um site. Nesse caso aqui, ela pode vir também de um artigo ou de um livro. Tá? Essa fonte ela vai te dar informação e vai te situar no tempo. Por exemplo, aqui, ó, isso tudo ele está falando no final dos anos 80, 89, início aí, né? Chegando nos anos 90. Só que esse contexto, nossa, parece que escreveram há 5 minutinhos atrás. Né? Ó, escrevi isso daqui, a questão, anota aí, vamos fazer. Beleza?
Falamos disso no início da aula, né, Rodrigo? Sobre como a lógica do tempo interfere na produção do espaço urbano. Vamos ver nessa questão? Renata, como é que nossos meninos... Opa! Cadê? Voltou. Como é que os nossos meninos, Renata, estão se comportando na questão... Tá rolando uma dúvida aí, mas a C também tinha uma galera que marcou pra caramba no início, que já mudou muito. Já mudou, Renata? Já. Mas você vê que eu acho que a gente nunca viu uma disputa tão acirrada, né? Tá boa. Pra caramba. Entre a D e a E. Vamos lá pra questão, pra gente debater aqui juntos? Vou chegar até um pouquinho pra cá. A D tá falando o quê, Rodrigão? Vamos lá. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população. E a letra E, né, a segunda mais votada, contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. E aí? Ou seja, qual você escolheria? Uma aponta uma migração, né, deslocamento diário da população, e a outra fala que eu tenho que conter a contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória, ou seja, eu tenho que conter essa ocupação de uma área periférica, ou seja, que não tem uma infraestrutura satisfatória. Rodrigo, pensa comigo, a questão, o texto, deixa eu voltar aqui um minutinho, eu não tô conseguindo voltar, Racine, volta pra mim, amigo, não tô conseguindo voltar, mas daqui a pouco eu consigo. Racine, volta pra mim, amigo. Voltar um slide. O meu passador não tô conseguindo, não voltou, travou. Mas o texto, enquanto a gente consegue mostrar, ele fala numa parte muito interessante, Rodrigo, exatamente desse deslocamento, das pessoas serem levadas ao afastamento, à formação das periferias. Se fala de deslocamento, se fala até algo muito próximo de gentrificação, né, Rodrigo? A gente chega sem a menor dúvida na ampliação do tempo de deslocamento diário da população. A partir do momento que a lógica fica muito evidente. Qual lógica? Eu tenho a periferia formada e ela é condicionada a essa ocupação. Se eu falei de periferia formada, Rodrigo, sabe o que a gente lembra? Que essa segregação presente é muito evidente. Pensa comigo, eu tenho pessoas que são levadas para longe dos centros urbanos e devem morar ali naquela região. E isso já exemplifica uma desigualização, né? Uma segregação, um afastamento proposital. E essa segregação é exatamente um bom exemplo. A gente fez essa questão e a gente vai dar um intervalo rapidinho, né, Rodrigão? Coisa boba. Você tá aí, se inscreve no nosso canal e voltamos em 30 segundos. Não sai daí. Voltei! Esse deboche foi do Tom, mas eu não vou nem responder. Voltamos! Falando aqui, né, Rodrigo, de favelização. Esse processo que seria uma consequência da própria segregação socioespacial. Outro desafio muito importante que pode aparecer no nosso Enem também. A tela está mostrando a desigualdade social, que é o grande exemplo desse processo socioeconômico que o Brasil vive. Aqui a gente tem uma imagem, estou mostrando para o lado errado, aqui a gente tem uma imagem mostrando exatamente a favelização com os condomínios fechados, a concentração de riqueza que convivem lado a lado de forma extremamente dicotômica. O Enem adora esse tipo de assunto. Como essa desigualdade aparece pra gente. E fica de olho, só, né, concluindo, essa daqui é a favela de Paraisópolis, tá? Em São Paulo. Isso daqui é uma imagem real. Beleza? Lembra lá no início, eu falei assim, ó, você não precisa mudar de região para perceber essa desigualdade. No mesmo bairro, na mesma cidade, você consegue observar isso. Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro chamado Leblon, onde o metro quadrado dele está valendo R$36 mil. Metrinho quadrado. Em contrapartida, eu tenho algumas casas dentro de favelas, dentro de comunidades, onde você vai encontrar casas a 70 mil, 50 mil, ou seja, 5 metros de um apartamento no Leblon, numa área nobre do Rio de Janeiro, equivale aí a uma casa dentro de uma comunidade, exemplos de Paraisópolis. Show? Show? Perfeito. E aí? Amigos, nós vamos pro próximo slide? Posso ou não posso? Solta, vai.
Não. A gente já volta. A gente vai para o intervalo, a gente está resolvendo uma situação técnica ao vivo para todo o Brasil. Quem sabe faz ao vivo. Fica aí com a gente, tá? Ô, louco! Galera, quero agradecer a compreensão de todo mundo que está com a gente aqui na nossa aula. Estamos passando por um problema grave aqui na internet. Não é responsabilidade nossa aqui do ProEnem. Então a gente está botando o dedo na cara da sociedade para reclamar dessa situação, mas eu quero dizer que isso não é motivo de você que está aí curtindo a aula, se preparando para o Enem, mandando bem na nossa preparação, nada pode tirar teu foco, tá, gente? Nem perder tempo dando dislike, nem reclamando de um problema que não é nosso, não é nossa culpa essa situação da nossa internet que está tendo esse probleminha. Mas com problema ou sem problema, o ProEnem tem preparação que vai além. Vamos continuar naquele pique. Nossos engenheiros, diretamente da NASA, já estão dando conta Nossos diretores estão aqui todos trabalhando para que fique tudo estabilizado. Então você aí de casa, fica com a gente. Tá bom, queridos? Fala com o amiguinho que saiu. Vamos correr? Vamos falar agora. O processo de gentrificação, ele tá aí posto como um grande desafio também, né, Rodrigo? Que vai ser exatamente esse deslocamento populacional. As pessoas estavam acostumadas, estavam habituadas a residir, por exemplo, em áreas centrais e elas são deslocadas. Esses deslocamentos, meu amigo, têm uma série de consequências, né? Como é que a gente pode colocar isso pro Enem na nossa galera que tá aqui acompanhando com a gente até essa hora? Pessoal, primeiro observa o seguinte, a gentrificação, você tem que pegar essas palavras aqui que são chaves, tá? É a mudança, anota aí, mudança do perfil social e econômico de uma população que reside em determinado local, lugar ou espaço, tá? Essa mudança vai vir através do poder público e da iniciativa privada. Até aí, tranquilo? Então observa, vou dar um exemplo bobo, tá? Rio de Janeiro, Morro do Vidigal. Morro do Vidigal nos anos 90, se você falasse assim, mãe, eu vou curtir o Morro do Vidigal esse final de semana. Sua mãe ia falar assim, ó, você não vai, é uma área predominantemente aí habitada pelo tráfico de drogas, né? É uma área muito perigosa, é uma área marcada por violências, por problemas, então você não vai. O Morro do Vidigal hoje, ele começa a ter uma grande mudança do perfil social, com a iniciativa do poder público e também da iniciativa privada. Então o Vidigal hoje tem festas luxuosas, onde a entrada, só para você chegar lá e falar o seu nome, R$150, amiguinhos. Hotéis luxuosos, hostels, ou seja, eu estou mudando um perfil social daquele local. Com isso, a população que residia ali, ela termina sendo afastada. Esse processo aí, a população sai da área central e começa a ir para áreas cada vez mais periféricas. Perfeito. Show? Gentrificação, então, essa mudança de perfil social. Vamos para o próximo tema que a gente tem aqui pra gente no nosso Enem. Como pode aparecer também, Tonzinho? Tonzinho tá aqui com a gente, todo mundo aí trabalhando. Aqui nós temos, Rodrigão, exemplos do processo de gentrificação, né? Mostrando principalmente a situação do centro da cidade do Rio de Janeiro com o Porto Maravilha, que é a região portuária, a zona portuária, que foi totalmente alterada num evidente processo de gentrificação. Então aqui está uma exemplificação direta desse processo. Vamos para outra tela, Tom, queridão. Isso! Agora vamos falar dos principais serviços públicos, meu amigo, que também acabam não funcionando nessa lógica de macrocefalia urbana. Anota aí, você que está acompanhando a nossa aula. Macrocefalia urbana é um processo extremamente importante dentro da lógica de espaço urbano. A partir do momento que os serviços públicos não são mais suficientes para o contingente populacional. Saúde está bem dentro dessa lógica, né, Rodrigo? Nosso item, né? Você tem problemas graves onde a população não tem acesso ao médico, ao serviço médico. E isso é um exemplo de macrocefalia. Vamos para o próximo slide, que agora já é uma questão. Opa, posso fazer? Claro, Rodrigo. Vamos, meninos, foca aqui, hein? Vamos lá, ó. A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal.
o destino do sistema rodoviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. Dá uma olhada aqui, lembra daquela ideia que eu te dei da fonte, 2014, tá? Ou seja, um texto muito recente pra gente e que trata dessa mudança do nosso espaço urbano, tá? As alternativas, Chico, tá aí? Apareceu aqui na tela, Renata. Como é que nossos meninos estão, Renatinha? Em relação a... vamos ler aqui, né, Rodrigo? A relação entre transportes e urbanização é explicada no texto pela... Fala pra gente ver. Opa, já saiu lá, galera, ó. A maioria... Metade, quer dizer, quase metade. Quase metade. Tá na letra E. 49,8. Praticamente a metade, né, Rê? Isso mostrando que a letra... Aí chegamos à metade. Metade, agora sim. Ao vivo e a cores para você de todo o Brasil, chegamos à metade. Rodrigo, a letra E tá falando, então, que seria... predominância do transporte rodoviário associada à penetração das multinacionais automobilísticas. Pessoal, o recorte ele fala lá, ó, segunda metade do século XX, década de 50, caminha um pouquinho, Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, o JK, ele vai sim, né, investir maciçamente no transporte rodoviário. Tanto é que a nossa matriz de transporte é o rodoviarismo, legal? E ele também vai abrir o país à entrada, à penetração das multinacionais automobilísticas. Ótimo! Depois dessa, vamos para o próximo tema, agora falando da lógica de educação. A educação é um tema que sempre aparece no Enem, não apenas na área de ciências humanas, como em todas as outras áreas. E isso fica muito evidente com essas duas imagens que a gente trouxe aqui para os nossos meninos, né, Rodrigão? Mostrando exatamente o processo de precarização do acesso à educação, e essa educação, principalmente educação pública, porque quando trabalhamos a lógica educacional no Brasil, precisamos entender que 77% da população brasileira hoje estuda no ensino público. Então, se temos problemas no ensino público do nosso país, nós temos um grande problema no sistema educacional como um todo. E resolver esse tipo de questão a partir da questão da lógica urbana é algo importantíssimo, é um desafio gravíssimo e grandíssimo, né? Vamos correr, meu amigo? Cabe, só mais uma... À vontade. Cabe lembrar também, pessoal, a questão do acesso à educação básica, né? E aí pensa educação básica, ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O município do Rio, mais ou menos 6.200.000 habitantes. 22% dessa população reside em comunidade, reside em favela, e apenas 5%, dados do IBGE, possui nível superior. Para a gente ver que o acesso, a permanência, a continuidade da população nesse serviço que é a educação nem sempre acontece da maneira devida, né? Como deveria acontecer para todas as populações. Rodrigo, você está certíssimo. E falando em serviços e como eles alcançam a sociedade, a gente chega nos temas de infraestrutura do espaço urbano. O primeiro que está aqui destacado, a mobilidade urbana, vai mostrar claramente um problema enorme. Vamos a ele, né, Racine, Rodrigão, Tom, Renata, todos aqui preocupados, atentos para botar a nossa melhor aula no ar. Com muito carinho, a gente agradece a todos. Você é nosso aluno aí que está assistindo, está acompanhando. Obrigado demais. Prestígio, problema técnico acontece, mas o que importa é a nossa união e a nossa força, tá bom, meninos? O ProEnem tá bonito, tá com moral, né? O ProEnem tá ótimo. Meus amores, a mobilidade urbana, como é que funcionaria? Fala pra gente. Racine, vamos mostrar o próximo slide. Esse nó eu apontei pra cá porque eu dou aula sempre do lado de lá. Quem me assiste sabe que eu dou aula do lado de lá. Mas eu vim esse lado de cá. Gente, a mobilidade urbana tá um nó. Olha aqui o nó representando. Você consegue se locomover? Rodrigo, no início da aula, falou isso, né, gente? Como a gente se locomove nos grandes centros urbanos em horário de pico. A circulação fica caótica. É um exemplo evidente do caos urbano, né, meu amigo? Perfeito, pessoal. Desculpa. Fica à vontade, querido. Posso? Tá? Que delícia. Olha só.
Cabe lembrar também, né, já complementando aqui a nossa parceria, pessoal, hoje existe uma política nacional de mobilidade urbana, tá? Ela é regulamentada por lei, tá? Lei 12.587/12. Decorei, fiquei um dia, né, estudando. Ela fala assim, ó, em acessibilidade, em mobilidade e integração, tá? Então, a mobilidade urbana, a gente tem que pensar em desde placamento de ruas, a gente tem que pensar na integração de um transporte com o outro, beleza? Um modal se integrando com o outro modal. A gente tem que pensar em abertura de vias. A gente tem que pensar na questão de acessibilidade. Você acha que um cadeirante hoje consegue passar por uma calçada com toda tranquilidade? Ele tem acesso à estação de metrô, à estação de trem com toda facilidade? Você acha que todo ônibus tem aquela plataforma com um cadeirante ter acesso ao ônibus funcionando? Então, a questão de mobilidade, você não pode só pensar, poxa, ciclovia, transporte alternativo. Você tem que pensar em toda essa matéria que engloba a mobilidade urbana, tá? Que já está prevista em lei, e também pensar nas possíveis soluções. Qual solução eu posso apontar o meu trânsito, ó, deixar de ficar com esse nó? Caótico, né, Rodrigo? Lembra assim, ó, em país rico, né, a pessoa fala em país rico, país europeu, a gente quase não usa carro, e realmente o transporte de um país europeu, ele é altamente integrado. A ideia, né, algumas soluções seriam uma carona solidária, não é isso? O governo até termina adotando aí o aumento do custo do seu transporte através de pedágios, de combustíveis, para você cada vez menos utilizar o seu automóvel, né, de maneira individual. Perfeito, isso está aí mostrado no próximo slide para os nossos meninos, uma proposta interessante. Esse infográfico muito bom tá no nosso material. Depois dá uma olhadinha, que aqui tem muito propostas de intervenções ligadas à área de mobilidade urbana, e isso é muito bom para a redação, tá bom? Vamos para o próximo slide, já mostrando aí o exemplo claro, né, de caos na mobilidade urbana que a gente vivencia no nosso país. E quando a gente percebe a dimensão continental que o Brasil possui, a gente também tem que inferir que a dificuldade de mobilidade urbana no centro de São Paulo é diferente do centro de Recife, de Manaus e tantas outras regiões. E essa diferença, essa diversidade precisa ser respaldada, precisa ser valorizada, né? Ser vista com muita atenção. O Enem gosta desse tipo de percepção, tá bom? Vamos para o próximo slide, Racine, mostrando aqui um gráfico, uma tabelinha bem interessante, mostrando que na pirâmide da lógica de mobilidade urbana, o pedestre precisa ser destacado, os ciclistas, o próprio transporte coletivo, depois o transporte de carga e veículos particulares. O veículo particular, então, seria um claro problema, né, Rodrigo? Como o nosso querido Rodrigo Rodrigues falou muito bem. Tanto é que a cidade de São Paulo já adota a política de rodízio de placas, né? Para tentar diminuir esse contingente de veículos nas suas avenidas. É bem comum nessas grandes metrópoles. Vamos correr para o próximo tópico aqui, mostrando o trânsito caótico, outro exemplo do caos urbano, né? Que a cidade acaba não andando, e aqui, né, uma perspectiva de mobilidade diferenciada, né? Uma ciclovia que também contribui para a qualidade de vida. E olha só, pode cair no Enem assim, ó, a questão envolvendo a poluição atmosférica. Olha o quantitativo de gases poluentes que eu termino emitindo quando você pega o seu carro, ó, ele pega o carro dele, o outro pega o carro, e a gente termina individualizando esse transporte. Exatamente. Vamos pro próximo, queridos, pra gente já tá caminhando aqui pro fim da nossa aula, essa aula ótima que a gente teve o prazer de estar com vocês. Saneamento básico, você já sabe, a gente falou agora há pouco quando falamos, né, sobre questões de problemas ambientais. O saneamento básico, acesso a esse importante serviço é fundamental para a população urbana em todo o país. E infelizmente a gente sabe que o acesso ou o não acesso a esse serviço ainda é grande. Então o saneamento básico representa outra problemática possível, inclusive, de aparecer no nosso Enem e na nossa redação, através de um questionamento do descompasso entre o crescimento populacional e os serviços oferecidos, que é a lógica da macrocefalia urbana, né, Rodrigo? Pessoal, não podemos esquecer, tá? O saneamento básico não é só água tratada, é higienização, tá? Passa também pela água tratada, esgoto tratado, coleta de lixo, ou seja, a ideia de saneamento básico, que tem aparecido também em saneamento ambiental,
é para você conseguir o equilíbrio entre o próprio meio ambiente e a saúde da população. Olha de novo, Chicão, socioambiental aparecendo no discurso de questão de Enem. O Enem adora esse tipo de vertente. Vamos para o próximo slide. Ocupação irregular do solo, as problemáticas com desmoronamento, aí a gente faz um atrelamento à lógica da segregação socioespacial, periferização, favelização, ocupação irregular do solo, política pública inadequada, inclusive na permissividade da gestão pública em ocupar áreas que são inóspitas, né? E aí geram problemas como o Brasil já viu alguns de desmoronamento de terra, matando vidas. Isso que tem que ser mais combatido. O Enem também gosta desse tipo de polêmica. Vamos correr para o próximo tópico, mostrando então, Rodrigo, já num fechamento, sim, as propostas principais de intervenção, de solucionamento desse tipo de problema, tá? E aí surge o plano diretor, que a gente falou de problemas e desafios a aula toda. Aí a gente encerra a aula mostrando para você algumas propostas de soluções e isso inclui a criação de um plano diretor. Ações conjuntas ligadas à gestão pública e à população local que mudam a vida da população urbana. O último slide mostra pra gente o direito à cidade. Perfeito. A gente faz uma citação muito honrosa a Henri Lefebvre, mostrando exatamente a preocupação histórica de que a ocupação da cidade seja algo igualitário, próximo e melhor para todos. Antes de encerrarmos a aula, Rodrigão, a gente tem uma surpresa para os nossos meninos, não temos, Racine? Tem surpresa? Vamos liberar a surpresa, Racine? Tem surpresa? Ou não? Tem surpresa? Temos uma surpresinha. Peraí. Antes da surpresa, fica aí na surpresa. Só fazer aquele recado meu, o negócio? Pode? Antes eu quero agradecer, meu amigo, meu irmão, professor Rodrigo Rodrigues. Ele estava aqui, nós batemos os microfones. Bateu? Ele estava só aqui. O microfone. Ele estava aqui com certeza. Olha. Vamos só ser expulso do ar. Deselegante, que deselegante, Olha só, Chicão. professor Rodrigo Rodrigues, meu irmão, eu quero agradecer. Eu sei que você tá dando vários likes aí. Rodrigo tá aqui na área. O crush é o novo crush da geografia, né, gente? E o Rodrigo está aqui com a gente. Rodrigo, fala aí do canal, da galera. Então, pessoal, já conheço esse fera, esse monstrão da geografia. Monstrão, porque eu sou gordo, não entendi. Há umas 2 décadas, né? Mais ou menos, nos conhecemos aí no auge dos anos 80, né? No auge dos anos 80. E ele me fez esse convite, né? O ProEnem também, esses profissionais de excelentíssima qualidade. Tive a oportunidade de conhecer esse estúdio maravilhoso, pessoas maravilhosas, tá? Me sinto muito honrado. Espero em breve estar de volta, né? Já joguei, amigo. Ó. Espero em breve estar de volta, né? Já joguei. Vai aqui. voltar. Quem bota, sabe, volta, né? volta, Chicão, não. Volta. Chicão já tá. Bota a minha hashtag já tem que ficar mais. Volta, Chicão, sai Rodrigo. Bota o hashtag aí, volta Rodrigo, que eu volto, volta, tá? Rodrigo. E pedir aí pra você também acompanhar o meu trabalho aí no Instagram. O Instagram é @gel.brasil, tá? Lá eu fico colocando dicas de 1 minutinho, coloco sempre um assunto voltado pro Enem, beleza? Então vai ser um prazer ter você comigo. Muitas pessoas no Gel Brasil falando, eu não acredito, Chicão e o Rodrigo no ProEnem. Meu Deus, eu não perco por nada. Então, ó, um beijo pra todo mundo que vem me mandando essas mensagens ao longo da semana. No Instagram, @gel.brasil, no Facebook, Gel Brasil, no YouTube, Gel Brasil. Gel Brasil, é ProEnem, é Gel Brasil, é Chicão. Hoje não dá tempo de mandar beijo, então eu mando beijo pro Brasil todo. E pra Europa também, pra África, todos os continentes. Que é isso? Todos os continentes. Agora, antes de dar o beijo final, olha a surpresa que a gente preparou pra você. Clima de guerra. Vamos lá, prepara, mão na orelha os dois. Vamos lá, em primeira questão. Mão na orelha, hein? Tá? Tô de olho, hein? Orelhinha. Primeira pergunta. Quantas constituições o Brasil já teve? Letra A, 5. Letra B, 6. Letra C, 7. Letra D, 8. No já, hein? 1, 2, 3 e... já! 5. Lá na frente, lá na frente. A resposta é a letra C, 7 constituições. Vou me vingar. Olha aqui, ó. Vou me vingar. Tá aí. Vem.
Então vamos lá, galera. Mais uma questãozinha. Essa daqui é braba, hein? Vamos lá. Vamos que vamos. Povo pré-colombiano que ocupou a região onde hoje se localiza o México. Ih, já era. Aqui, ó. Tem. Eu sei. Quem foram lá? O Fiz povo um trabalho lá na atrás escola. no México. Vamos lá, em letra A, os Incas. Letra B, os Maias. Letra C, os Aztecas. E letra D, os Egípcios. 1, 2, 3 e... Vai! Vai tomar torta na cara. Agora, querida. Maias. Maias. Tem certeza disso? Errou. Tenho, tá certo. Eu estudei. Tá certo! Ai, meu Deus. Vai. Tu não foge, não. A vingança aqui, ó. Pleníssima. Já subiu a hashtag Team Humanas, porque as humanas, eu vou me preparar bastante, já vou ficar com a boca bem aberta para comer todas as tortas que eu vou receber. E você vai ver a gente Vai pra errar. sábado agora, 2h30, aqui no nosso Pro Enem. Até semana que vem, um abraço, obrigado Rodrigo, obrigado a todos, até a próxima, queridos. Pro Enem, a preparação que vai além.